Poucas coisas me dão tanto prazer, tanta alegria, do que ver esses jornalistas que fizeram campanha pro Lula, que mentiram sobre o Bolsonaro, sobre os apoiadores do Bolsonaro, que diziam que o Lula ia resgatar a democracia, o amor e que o Brasil voltaria a ser respeitado do mundo afora, agora sendo obrigados a fazer artigos falando tanto que esse governo é ruim, mentiroso, cafajeste. Ao longo da carreira, não há um número exato total de habeas corpus concedidos por Gilmar Mendes, mas entre 2009 e 2020 ele concedeu cerca de 620 decisões monocráticas. Em 2019, por exemplo, ele concedeu cerca de 250 habeas corpus. A maioria estava ligada a crimes como tráfico de drogas, enquanto casos de corrupção e lavagem de dinheiro representaram uma parcela menor. Hoje o clima esquentou, e não foi pouco. Um nome conhecido na mídia que por muito tempo defendeu um lado, agora se vê diante de uma situação difícil. Admitiu problemas dentro do próprio governo que sempre a apoiou. E o mais impressionante, isso aconteceu ao vivo, sem corte, sem edição e sem como voltar atrás. O que foi dito está dando o que falar e pode mudar a forma como muita gente enxerga o cenário político hoje. Fica comigo porque você vai entender exatamente o que aconteceu. Mas antes de você assistir essa notícia, já deixa o seu like, o seu comentário e também se prepara para essa matéria. Poucas coisas me dão tanto prazer, tanta alegria, do que ver esses jornalistas que fizeram campanha pro Lula, que mentiram sobre o Bolsonaro, sobre os apoiadores do Bolsonaro, que diziam que o Lula ia resgatar a democracia, o amor e que o Brasil voltaria a ser respeitado do mundo afora, agora sendo obrigados a fazer artigos falando tanto que esse governo é ruim, mentiroso, cafajeste. Um deles é o Josias. O Josias fazia campanha escancarada. E agora, meu amigo, olha o que sobrou para esse jornalista falar sobre o governo. Josias, você escreveu sobre esse manifesto do PT hoje na sua coluna no UOL. Em verdade, eles aprovaram 3 documentos, né? Um deles, esse manifesto, se dedica a suavizar os outros 2. Tática eleitoral e diretrizes para o programa do 4º mandato do Lula. E se você considera os 3 textos em conjunto, eles, na prática, expõem planos que o governo do PT não foi capaz de realizar. Então, na tática eleitoral, no programa de governo, o PT fala de Banco Central e trata o Banco Central como um bode expiatório. Defende juros de 1 dígito, sem mencionar o desequilíbrio fiscal, que justifica a taxa de juros do Banco Central, segundo a ótica da diretoria do Banco Central, e no manifesto o bode sai da sala. O Banco Central não é sequer mencionado no manifesto. Então, quando estava lá no Banco Central o Campos Neto, esse lero-lero, juros, crítica ao Banco Central, valia como um desabafo. Agora, com juros de 14,75%, e com o Gabriel Galípolo no comando do BC, nem como desabafo isso vale. E aí vem à memória o governo da Dilma, numa época em que o governo do PT cortou os juros para 1 dígito na marra, deu inflação, recessão e mais juros. No manifesto, o PT defende a reforma política eleitoral, com o fim das emendas orçamentárias. Desde que chegou ao poder, em 2003, o PT fala em reformar a política. Nos 2 primeiros reinados o governo comprou apoio congressual com o Mensalão e com o Petrolão. E sob o governo da Dilma, as emendas começaram, graças às artimanhas do Eduardo Cunha, começaram a se tornar impositivas. Em 2022, o Lula prometeu que ia abolir o orçamento secreto, uma excrescência que surgiu no governo Bolsonaro. E depois de eleito, o Lula nem tentou isso, manteve o Centrão nos principais, na Codevasf, por exemplo, ninho de orçamento secreto, o Centrão está comandando até hoje lá. No manifesto, o PT prega a taxação da jogatina eletrônica, das bets. No programa de governo fala até em proibir o jogo do tigrinho. Mas o partido se esquece de que foi neste governo do Lula, no pressuposto de que renderia bilhões ao Tesouro por meio de licenças e tributos, que essa jogatina, esse cassino que está disponível no celular dos brasileiros, ganhou impulso, né? E isso deu no endividamento das famílias, no mau humor do eleitorado com o governo. Então essas discrepâncias... Você não está mencionando a taxa das blusinhas, né? Que eles imporam no povo brasileiro e agora estão falando em retirar. Diego, mostram que o partido não conseguiu mostrar algo que seja sedutor para essa campanha. O que é que o PT tem
a oferecer. Aí vem com a reforma do judiciário, num documento. O problema do judiciário foi feito pelo PT, mas agora ele quer vir com a reforma. Rosna para o Supremo, diz que é preciso acabar com a promiscuidade entre juízes e empresários. No outro, no manifesto, esse que é o documento mais enaltecido pelo partido, aí falam de uma reforma do judiciário, água com açúcar, para estimular a autocorreção, fortalecer o Estado de Direito. Então o partido não sabe muito bem o que quer. Daí no encerramento do Congresso do PT, o Edinho Silva, que é o presidente da legenda, disse que há um sentimento antissistema, mas que a resposta do antissistema, nas palavras dele, está na esquerda, não na direita, não no fascismo. Está conosco a resposta ao antissistema. Se você junta as presidências todas do Lula, da Dilma, o PT está dando as cartas no Palácio do Planalto há 17 anos e 8 meses, agora no final desse terceiro mandato do Lula. Então é mais fácil o partido se consolidar como algo que ficou fora de moda, e boa parte do eleitorado enxerga para o PT, para o Lula, como algo fora de moda, do que o PT agora, a essa altura, virar antissistema, do dia para a noite. O PT é o sistema hoje. O que resta de consolo para o Lula é que, na oposição, o único contraponto competitivo que a oposição conseguiu organizar é o Flávio Bolsonaro, que é uma novidade com aroma de naftalina, né? Então, esse é o consolo do Lula. Agora, esse congresso do PT foi, de fato, decepcionante. Como o partido tem sido para o Brasil. Porque eu adoro isso, porque isso aqui é um cara que passava todos os dias mentindo sobre Bolsonaro, atacando o Bolsonaro e defendendo o PT, e o Lula vai trazer a democracia de volta. Aí hoje, ele é obrigado a fazer uma espécie de... Ele fez algo que ele não faz há muito tempo, falar a verdade. Não tem como defender esse governo, nem seus maiores principais... Gustavo Gaia vai acionar o chat GPT e ver e ainda tenta analisar como é possível tantos processos com profundidade nesse ritmo. E ele levanta críticas sobre o sistema, fala em exceções de decisões e coloca em dúvida como esses julgamentos estão sendo feitos. O tom é de indignação e o vídeo rapidamente viralizou. Agora o debate está na mesa. De um lado, quem concorda com as críticas. Do outro, quem diz que os dados precisam de contexto e cuidado. E a pergunta que fica é, até que ponto esse tipo de teste revela a realidade ou simplifica um sistema muito mais complexo? E aí, você já pesquisou isso no chat GPT sobre Gilmar Mendes? Os passadores de pano conseguem mais. Só a Miriam Leitão, gente. Só sobrou a Miriam Leitão. Ela é guerreira, essa mulher merece parabéns. Ela não desiste, tá lá ainda defendendo o Lula até o final, falando que a economia do Brasil tá às mil maravilhas. Essa aqui eu faço questão de testar para ver se é verdade mesmo, porque se for, cara, é impressionante. Eu abri aqui no meu celular o chat GPT, inteligência artificial. Eu vou fazer uma pergunta para eles aqui na sua frente e vocês depois podem testar aí no seu celular para ver se realmente confere ou não. Presta atenção na pergunta. Chat, ao longo da sua carreira, quantos habeas corpus o ministro Gilmar Mendes concedeu? E esses habeas corpus concedidos estavam ligados a quais tipos de crime, principalmente? Ao longo da carreira, não há um número exato total de habeas corpus concedidos por Gilmar Mendes, mas entre 2009 e 2020 ele concedeu cerca de 620 decisões monocráticas. Em 2019, por exemplo, ele concedeu cerca de 250 habeas corpus. A maioria estava ligada a crimes como tráfico de drogas, enquanto casos de corrupção e lavagem de dinheiro representaram uma parcela menor. Obrigado. Imagina, Gustavo. Se precisar de mais alguma coisa, é só falar. 620 habeas corpus ao longo da sua carreira. E apenas no ano de 2019, em um ano, ele concedeu 200 habeas corpus para corruptos e traficantes. O ministro Gilmar Mendes, que quer colocar o Zema no inquérito das fake news. Esse é só o ministro Gilmar Mendes. Pega o seu chat GPT e faz algumas perguntas sobre Dias Toffoli. Quantas multas Dias Toffoli anulou? Eu vou perguntar agora, no vídeo, ao vivo aqui. Eu nem... Chat,
Quantas multas e quantas empresas o Dias Toffoli anulou envolvendo a Lava Jato? Não há um número exato de quantas empresas foram anuladas, mas algumas decisões de Dias Toffoli na Lava Jato foram marcantes. Em 2023, ele suspendeu uma multa de 10,3 bilhões de reais da JIF e em 2024 suspendeu uma multa de 8,5 bilhões de reais da Novonor, antiga Odebrecht. Além disso, outras empresas como Braskem e Tecnip também foram mencionadas em decisões que questionaram acordos da Lava Jato. 10 bilhões em uma, 8 bilhões na outra. Meu Deus, Dias Toffoli, você economizou aí 20 bilhões em multa das empresas envolvidas na Lava Jato. Mas eu não vou nem perguntar do Alexandre de Moraes aqui. Eu vi isso no vídeo, eu falei que não é possível que a gente tá tão podre. Eu quero fazer uma pergunta. Peraí. Chat, quantas decisões o STF, ou ministros do STF, tomam por ano, em média? Em média, o Supremo Tribunal Federal emite cerca de 90 mil decisões por ano. Em 2025, foram aproximadamente 116 mil decisões, somando as monocráticas e as colegiadas. Esse volume mostra que o STF tem uma carga de trabalho bastante elevada todos os anos. Se você dividir as decisões tomadas no ano de 2025 pelo número de ministros do STF e dividido isso pelo número de dias, quantas decisões o ministro do STF toma por dia? O STF tem 11 ministros. Se foram cerca de 116 mil decisões em 2025, dividindo isso por 11, cada ministro tomou, em média, cerca de 10.545 decisões no ano. Dividindo por 365 dias, isso dá uma média de aproximadamente 29 decisões por dia por ministro. Você escutou isso? Cada ministro do STF toma 29 decisões por dia. Você acha mesmo que é possível uma pessoa ler um processo, formular um voto e tomar uma decisão 29 vezes por dia? Cara, nós criamos uma linha de produção de condenação e perseguição. Meu Deus do céu, não é à toa que hoje o Brasil vê o STF como a maior ameaça à nossa democracia. Isso porque são 365 dias por ano, tirando sábado e domingo. Ou seja, ministros do STF estão tomando às vezes 40 decisões por dia que eles nem leem. É aí que eu tô te falando. É tipo condenar centenas de pessoas a 14 anos de prisão, Ctrl+C, Ctrl+V. Cara, nossa, agora o buraco é muito mais embaixo. Tudo prestar solidariedade ao povo da Amazônia. Essa é uma discussão velha, essa discussão ultrapassada. A preservação do meio ambiente, ela é importantíssima, mas ela está subordinada à preservação da população amazonense. Não tem como você isolar a população a pretexto de uma suposta preservação. Todas as medidas possíveis, compensatórias, de equilíbrio, já foram apresentadas. Então, primeiro tudo, a solidariedade. Mas aproveitar a oportunidade para tocar no tema que o senador Eduardo Braga colocou. A apresentação de uma PEC para que nós tenhamos um código de ética para o funcionalismo público em geral, para os poderes em geral. Importantíssima a iniciativa do senhor, senador Eduardo Braga, mas ela não pode servir de biombo para uma necessidade mais urgente. Neste momento, nós temos o presidente do Supremo Tribunal Federal tentando manejar a aprovação de um mero código de ética, que a maior parte das cortes constitucionais pelo mundo afora já tem. É um código de ética que não seria necessário se tivéssemos a ética já presente, dizendo coisas óbvias. Você não pode receber patrocínio milionário, você não pode ter parente tendo contrato milionário de pessoas que têm interesse em tramitação na sua vara ou no seu tribunal. Você não pode se manifestar politicamente, você tem que se portar de forma civilizada. Repito, num país que respeitasse a própria Constituição, não seria nem necessário. Mas hoje é. E é bom que venha daqui para lá, porque de lá não virá. As recentes manifestações, até aproveito para comunicar aos colegas que recebi agora pela manhã a intimação de uma ação de dano moral promovida pela família do ministro Alexandre de Moraes. É uma ação de dano moral, eu alertei antes em plenário, algumas semanas atrás. É uma ação por dano moral baseada numa informação falsa. Alegam o quê? Os peticionantes do Barsi de Moraes. O próprio Barsi de Moraes, que é o escritório dos 129 milhões do Master, é o mesmo que subscreve essa petição. Eles alegam que eu teria dito, em algum lugar, numa entrevista na Band News, talvez,
que eles receberam dinheiro do PCC. Eu não disse que eles receberam dinheiro do PCC. Está filmado. Não exige nem uma cognição muito refinada. Está filmado, é textual. Eu disse o quê? O escritório Barsi de Moraes recebeu 80 milhões de reais de um contrato que totalizava 129 milhões de reais de um grupo criminoso que é o Banco Master. Hoje, ninguém nesse país tem dúvida de que o Banco Master é um grupo criminoso. Era uma instituição financeira que foi criada, montada e estruturada para dar golpes. Fraudes em sequência, corrupção em alguns pontos. Convivemos aqui há 7 anos, vamos para 8 anos de convivência. Eu sou muito duro nas minhas falas, mas sou sempre respeitoso, sou sempre correto. Não tenho problema nenhum de responder pelos meus atos e falas. Mas há de se observar o que nós estamos vivenciando. Semanas atrás, sentado numa posição similar de Vossa Excelência aí, senador Eduardo Braga, na condição de relator da CPI, em um voto, eu emiti a minha opinião técnica e política com relação a fatos. Nenhum dos fatos foi desmentido. Nenhum dos fatos foi contestado. Mas eu recebi ameaças de processo, ameaça de cassação, ameaça de atuação jurídico-política no TSE para que eu não possa ser candidato. O ministro decano Gilmar Mendes representou a Procuradoria-Geral da República para que eu responda por abuso de autoridade por um voto. Ou a gente se atenta para essa realidade, ou podemos fechar a porta. Eu não fiz uma manifestação em rede social, eu não estava numa festa, eu estou referindo a 2 casos concretos. Nós temos 2 colegas senadores que são candidatos e que estão respondendo a processos, um por uma piada em festa junina, Sérgio Moro, outro por uma postagem em rede social, Flávio Bolsonaro. E as pessoas não se atentam que uma eventual punição penal, desde que haja coincidência de datas, vai levá-los a não participar da eleição. Por uma piada numa festa, por uma postagem na rede social. Mas o meu caso é a cereja do bolo, é por um voto. Por um voto, senador Eduardo Braga, por um voto, senador Renan, com o qual as pessoas podem discordar, inclusive o colegiado discordou do meu voto. Mas os fatos, senador Reis, ninguém negou. E eu não conheço nenhum brasileiro, nenhuma brasileira que ache normal ministro ter vida de milionário, ministro andar de carona de jatinho, desde dono de bet a empresário picareta. Então, sim, precisamos de um código de ética, mas mais ainda precisamos que essa casa assuma suas responsabilidades. Porque no arranjo constitucional, este é o único lugar que pode exercer esse papel. Único. A Câmara dos Deputados não pode, o PGR é omisso, assim sabemos, mas mesmo assim a responsabilidade do PGR se limita à seara penal, porque na avaliação das atuações que resvalem em crime de responsabilidade, e essas todas que eu citei configuram crime de responsabilidade, porque atenta à responsabilidade de você andar de carona de jatinho com picareta, com bandido. Isso é notório, isso é óbvio, não exige uma sutileza, um grande refinamento intelectual. É óbvio. E esse é nosso papel. Então, desejo sorte na tramitação da PEC de Vossa Excelência, subscrevo a PEC, apoio a PEC, mas faço o alerta. Até porque esta é uma estratégia claramente desenhada. O tapete está pequeno para esconder tanto escândalo. A solução intelectual, que está sendo costurada a várias mãos, é aumentar o tamanho do tapete. Iniciarmos aqui uma larga discussão sobre uma série de projetos de lei que possam, de alguma forma, remendar essa sociedade destruída. Enquanto isso, continua passando a cavalaria como sempre, processando políticos por manifestações de opiniões. Então, deixar o registro que acho que é importante e oportuno no atual ambiente. Conta tudo junto.